Olá! Hoje vamos desmistificar a simplificação de circuitos elétricos. O plano é pegar em algo que parece, bem, um verdadeiro caos e transformá-lo em algo que é claro, lógico e, mais importante, solucionável. É a grande questão, não é? Olhamos para aquele emaranhado de resistores e a primeira reação é: por onde é que se começa? Parece quase impossível. Mas, e esta é a boa notícia, existe um método. Há uma forma sistemática de desmontar essa complexidade, peça por peça, até tudo fazer sentido. E todo este processo tem um grande objetivo: encontrar o chamado resistor equivalente. Pensem nisto. A ideia é que podemos pegar naquela rede super complexa e substituí-la por um único componente que, para a fonte de energia, se comporta exatamente da mesma maneira. É a simplificação no seu melhor. Ok, para chegarmos lá, vamos construir uma espécie de caixa de ferramentas. Primeiro vamos perceber o desafio. Depois, dominamos as bases, as ligações em série e em paralelo. A seguir, passamos para a ferramenta avançada, a transformação estrela-triângulo, e no final, vemos como tudo isto se junta. Muito bem, vamos a isso. O nosso objetivo é bastante claro: pegar na complexidade e reduzi-la a um único valor, um valor equivalente. Não se trata só de simplificar, trata-se de fazer uma simplificação inteligente. E a nossa primeira ferramenta, a mais fundamental de todas, é a ligação em série. É daqui que tudo parte. É a base para compreendermos o resto. É fácil de visualizar. Imaginem os resistores como se estivessem de mãos dadas, a formar uma única fila. O ponto-chave aqui é que entre cada par de resistores há apenas um ponto de contacto, um nó, que não é partilhado com mais nada. Isto cria e apenas um, caminho para a corrente elétrica passar. Ora, se só existe um caminho, a consequência é lógica, certo? A corrente que entra no primeiro resistor tem de ser exatamente a mesma que passa pelo segundo, pelo terceiro e por aí fora. É constante. Já atenção, a pressão elétrica, essa sim vai-se dividindo, com cada resistor a ficar com uma parte. E a melhor parte disto tudo: o cálculo da resistência equivalente em série é ridiculamente simples. É só somar R1 mais R2 mais R3 e por aí em diante. Não há como enganar. Isto leva-nos diretamente a um conceito super útil, o divisor de tensão. Uma vez que a tensão total é partilhada, é importante saber como, e a regra é simples. A partilha é proporcional ao valor de cada resistor, ou seja, o resistor com a maior resistência vai agarrar a maior fatia da tensão. Faz todo o sentido. Ok, já vimos o que acontece quando há um só caminho. Agora vamos à nossa segunda ferramenta, a ligação em paralelo. E aqui a história é sobre o que acontece quando a corrente tem opções. Se em série tínhamos uma fila única, aqui a analogia é outra. Pensem em várias faixas numa autoestrada. Todos os resistores estão ligados lado a lado. Partilham o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada. Ou seja, tecnicamente estão todos ligados exatamente aos mesmos dois nós do circuito. E aqui, as regras do jogo invertem-se completamente. Como todos os resistores estão ligados entre os mesmos dois pontos, a tensão aplicada a cada um deles é exatamente a mesma. Mas a corrente? A corrente total que chega ao início tem de se dividir. Uma parte vai por um caminho, outra parte vai por outro. E agora, um pequeno truque. Para o caso super comum de termos apenas dois resistores em paralelo, há um atalho fantástico para calcular a resistência equivalente. É a famosa regra do produto sobre a soma. Multiplicamos os valores de R1 e R2 e dividimos pela soma deles. É super rápido e muito, muito prático. Toda a gente conhece este ditado, certo? Pois bem, em eletricidade ele é literal. É um princípio fundamental. Quando a corrente tem de escolher por onde passar, ela vai sempre preferir o caminho mais fácil. Isto quer dizer que a maior parte da corrente vai fluir pelo resistor que tiver o menor valor. É a natureza a ser eficiente. E este quadro, bem, resume tudo na perfeição. Vejam bem, em série, a corrente é a mesma para todos e a tensão divide-se. Em paralelo, é ao contrário. A tensão é a mesma para todos e a corrente é que se divide. São as duas faces da mesma moeda e é crucial perceber esta diferença. Pronto, já dominamos o básico. Mas e quando um circuito não é só uma mistura de ligações em série e em paralelo? É aí que a coisa fica interessante. Precisamos de uma ferramenta mais poderosa, algo para desbloquear os circuitos verdadeiramente teimosos. E esta é a questão que nos leva ao próximo nível. Porque em muitos circuitos reais, como as pontes do Wheatstone, por exemplo, encontramos resistores numa configuração estranha. Não dá para aplicar as regras de série, não dá para aplicar as regras de paralelo, ficamos literalmente bloqueados. E agora? A solução passa por reconhecer dois padrões, duas topologias muito específicas. De um lado, a configuração em triângulo, que também chamamos de delta. Do outro, a configuração estrela, ou YPSL. A nossa ferramenta avançada é precisamente esta, a capacidade de transformar uma configuração na outra para conseguir desbloquear o circuito e continuar a simplificação.
A transformação do triângulo para a estrela é como seguir uma receita. Para calcular um dos novos resistores da estrela, o que fazemos é: olhamos para o triângulo, pegamos nos dois resistores que são adjacentes a esse ponto, multiplicamos-los e depois dividimos esse resultado pela soma dos 3 resistores do triângulo original. E se isto parece complicado, não se preocupem, há uma mnemónica perfeita para isto. É só pensar, produto dos vizinhos a dividir pela soma de todos. Repetindo isto, a fórmula nunca mais sai da cabeça. É simples e super eficaz. Claro que também podemos fazer o caminho inverso, de estrela para triângulo. A lógica é um pouco diferente, mas igualmente metódica. Primeiro, calculamos a soma dos produtos de todos os pares possíveis de resistores da estrela. É R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais R3 vezes R1. Depois, para encontrar cada um dos novos resistores do triângulo, pegamos nessa grande soma e dividimos-la pelo resistor da estrela que está do lado oposto. E com isto, a nossa caixa de ferramentas fica completa. Passamos das peças mais básicas, as ligações série e paralelo, para uma técnica muito mais avançada que nos permite, de facto, desmontar problemas que à primeira vista pareciam intransponíveis. Portanto, o ponto essencial a reter é este. Com um bom domínio das regras de série, das regras de paralelo e, claro, da transformação estrela-triângulo, uma gama imensa de circuitos que antes pareciam um beco sem saída tornam-se, na verdade, perfeitamente solucionáveis. E para terminar, fica uma reflexão. Esta forma de pensar, de pegar num problema complexo, de compô-lo nas suas partes fundamentais e aplicar as ferramentas certas para o resolver, na verdade não se aplica só a circuitos elétricos. A questão que fica no ar é, com estas ferramentas de análise, que outro sistema complexo na nossa vida ou no nosso trabalho pode ser simplificado a seguir?